Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou testando esse novo formato. A gente tem uma conversa bacana, né? Para ver se o negócio engaja mesmo, né? Também depende muito da minha boa vontade de botar o negócio para frente. Isso aqui não é uma crítica do filme Nosferatu, de Robert Eggers, né? Lançado em 2024. Vocês devem estar vendo na thumbnail do que é que se trata, né? Isso não é exatamente uma crítica, né? É mais usando o filme como um pontapé inicial, né? Para a gente discutir certas coisas que eu acho muito interessante, né? Porque, deixando logo muito claro, eu achei o filme muito bom, muito imersivo. Eggers consegue criar uma atmosfera muito pesada, né? Uma atmosfera que nos faz completamente reféns dos eventos dos filmes, né? O Farol foi um excelente exemplo e esse filme acabou seguindo essa linha de criação. Mas eu fui ver a opinião dos usuários do IMDb, né? Eu gosto de fazer isso, né? Tanto antes quanto depois. Tem filmes que eu faço isso antes, tem filmes que eu faço isso depois, de ver as avaliações no IMDb. Por que IMDb? Porque eu acho que a galera é um pouco mais sóbria nessa plataforma do que em outros, né? Eu gosto de ver a conversa das pessoas, como é que o filme impactou as pessoas, o que é que cada um tem a dizer. E para mim é uma gigantesca conversa. Dito isso, eu fui ver as opiniões, eu fiquei um pouco estarrecido porque eu não concordei muito bem não concordei muito não, sabe? Tipo, a galera achando o filme de mediano para bom, criticando muito o roteiro do filme, né? Aí o roteiro do filme e eu raciocinei um pouco e eu acho que entendo o porquê que algumas pessoas acharam esse filme a nível de roteiro fraco, né? Realmente eu tentar falar isso com o menor número de spoilers possível, né? Para com que vocês assistam com o maior número de surpresas possível. Acho que faz bem para o espectador certas surpresas. Enfim, o Eggers ele se utiliza de elementos muito espalhafatosos, né? Beirando o cartunesco. Tem dadas cenas ali do Nosferatu de 2024 que eu achei que eu estava assistindo o Scooby-Doo. Era uma coisa tão coisa de desenho animado que você não conseguia não pensar na hora, pensando racionalmente, né? Porra, velho, por que só não deu meia volta? Por que só não foi pra casa? Era uma coisa tão evitável, tipo assim, faltava uma placa em neon dizendo assim, bem-vindo ao inferno, o meu nome é Lúcifer. Você quer fazer negócio comigo? Aí o cara, eu acho que eu vou. É ou não é? Veja o filme, quem viu o filme me diga se não é dessa forma. Aí eu fui assim, quando eu vi, é interessante, né? Quando eu me deparo com momentos em filmes que o negócio é meio too much, né? Aí eu tenho duas escolhas, né? Em primeiro lugar, eu escolho o caminho estilístico, o caminho estético que o diretor está seguindo e tentar entender, ou pelo menos tentar sentir o que é que tá sendo transmitido. Isso é um elemento tão interessante que nós podemos falar daqui a pouco. O que é entender, o que é sentir no filme. Aí posso fazer isso, ou eu posso também. Esse é um segundo momento que eu. Isso é uma ética pessoal minha, não tem nada de obrigatório nisso, mas assim, eu tento ver que referências estão sendo feitas, né? Porque, logicamente, o filme não é feito no vácuo. E aí, claro, né? Uma coisa é você ter uma visão mais intensiva e imanente da película. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você vê a obra pelo o que ela está tentando transmitir, pelo que ela está tentando mexer em você, que claro que existe uma ânsia, né, uma distância que é intransponível entre eu e o diretor e as pessoas do núcleo artístico, do núcleo ativo do filme, né?
Nunca poderemos entrar na cabeça um do outro para saber o que é que o outro quer, o que é que o outro está sentindo com o que eu estou fazendo. Ainda assim, eu me abro para a experiência, né? E aí, logicamente, a minha percepção ela é necessariamente comparativa. Inevitavelmente, memórias vão ser suscitadas, né? Inevitavelmente, recordações da ordem da sensação, né, vão sendo assimiladas, e a valoração que eu faço para mandar da cena ela não tem como não ser feita se não for comparando tanto com vivências pessoais quanto com outras experiências estéticas, né, e o que é que eu espero ou não espero de uma obra de arte, de um filme, de um livro, esse tipo de coisa. Mesmo tudo isso acontecendo, eu estou tentando fazer de forma bem arbitrária aqui, né? Tentar separar o que é uma experiência imanente, ou seja, você está aberto à experiência por si só, a experiência do filme em si. Em um dado momento, né, em uma outra dimensão, que também é uma experiência, mas agora já está numa espécie de análise, fazer uma espécie de estudo comparativo, né? Você, de forma agora um pouco mais racional, né? Um pouco menos pessoal, ou melhor dizendo, com uma pessoalidade de outra ordem, você vai comparando com outros filmes, e aí a chave dessa comparação vai variar do que é que você está procurando, né? Se você quiser fazer uma análise um pouco mais sócio-histórica, você vai fazendo comparações tanto sincrônicas, né? No sentido de que você vai fazer um recorde daquele dado momento e você vai comparando com o que era feito naquela época, perfeito? Vendo filmes que estão sendo feitos, e obras de arte que estão sendo referenciadas imediatamente por aquela película, e quais são as influências, a que esse filme está servindo como resposta. E aí, um estudo mais diacrônico seria, por exemplo, um delineamento, né, de como certos movimentos estéticos, né, como certas posturas ou imposturas artísticas, né, vão se fazendo ao longo do tempo. Uma outra maneira de estudar diacronicamente também é comparando duas obras de momentos diferentes. Então eu posso fazer esse tipo de estudo. Um outro estudo, por exemplo, eu quero ver filmes com dada estética. Eu não estou muito preocupado de que movimento essa chibata veio. Eu não estou preocupado quem foi fulano, quem foi ciclano, quem foi beltrano. Eu não quero saber se isso foi em contexto de guerra, foi no pós-guerra, se foi depois da bomba de não sei da onde. Eu não estou interessado em nada disso. Eu só estou afim de de experiências estéticas que tenham um fio em comum. Eu estou procurando certos elementos que são aprazíveis para mim, né? E aí você vai capturando certas obras de arte, né? Que aí pode ser eu posso tanto estar na ordem do cinema, posso estar procurando na literatura também, posso estar procurando na música, obras de arte que me provoquem certas sensações, e eu vou me guiando pela sensação que essas coisas me trazem. Ou ainda não só a sensação, né? Como também a minha imaginação. Tudo isso vai sendo provocado de certas maneiras, né? Vamos levando para certos horizontes, e eu quero buscar esses horizontes aqui. Tem pessoas que vão gostar de filmes, séries, livros e músicas que desarranjam, que criam uma certa desordem, né? Desorganizam. Uma pessoa que goste mais de jazz fusion, uma pessoa que gosta de filmes mais conceituais, o que o Pasolini chamaria de filme poético, né?
que aí a comparação, né, que Pasolini faz entre filme poético e filme prosa, o filme prosa é um filme que os personagens principais são o protagonista, o antagonista, os cenários, as tensões entre as personagens, né? Enfim, toda a corrente da narrativa por si só, enquanto que nos filmes poéticos o protagonista é o estilo e a narrativa por si só ela estaria meio que em um segundo plano, né, bora colocar dessa forma. Talvez você goste mais desse tipo de filme. Por exemplo, um filme que eu fui assistir recentemente é Profundo Rosso, né, que é do Dario Argento. Eu acho que é Prenúncio para Matar em português, uma parada assim, prefácio, uma parada assim. Um filme, eu acho que é o mais clássico dele, sem ser o Suspiria, né? E é um filme que ele é bem brega, tá? Eu gostei de assistir o filme. Eu não estava acostumado com o estilo do filme. Ele é um filme bem. Desculpa para quem for cinéfilo, coisa do tipo. Eu achei o filme bem trash, tá? O orçamento de uma batata chips. Mas é um filme bem interessante, a estética é muito interessante. Mas eu acho que a edição. Eu não gostei da edição. Não gostei da trilha. Eu acho que a trilha sonora, pra mim, o que ela provocou, eu não achei interessante. Apesar de eu achar a música isoladamente boa, eu não acho que a atmosfera que se criou com as cenas, pra mim, não foi do meu gosto, tá? Mas aí é um filme cult, né? A galera gosta muito desse filme, né? De novo, não entenda mal, eu gostei bastante do filme também. Talvez não tenha tido as sensações parecidas como as de vocês, né? Mas o que eu tô querendo chegar aqui é que é um filme que me atraiu muito menos pelo desenrolar do roteiro. Só que isso, analise, eu acredito que é um falso problema. Me digam vocês o que é que vocês acham do que eu vou falar agora. Qual é exatamente a diferença, qual é exatamente a fronteira entre o que é roteiro e o que é estilo? O que está sendo chamado de estilo? As provocações plásticas do filme, né? O que é da ordem do visual, o sonoro, como se isso também não dissesse da narrativa propriamente dita, né? E também, uma coisa que eu não vejo sendo muito considerado, é a edição do filme. A edição faz toda a diferença. Eu diria até que o editor, ele é tão importante quanto o diretor, né? Eu acho que na hierarquia do negócio vem primeiro os produtores, né? Porque os produtores que têm o capital, sem o capital não roda filme. E aí tem o diretor. E aí, se os produtores forem muito bonzinhos, aí o diretor ele tem uma marca autoral. Aí depois vem o editor, porque se o negócio for mal editado, a própria edição já é a concatenação dos elementos da história. Então vamos ver, por exemplo, um filme de investigação. Se eu coloco as coisas em ordem cronológica em um filme de investigação, acabei com o filme. Porque a graça é justamente que eu não sei de certos elementos do que está acontecendo. Eu penso em dois exemplos aqui. Tem uma visual novel, né? O Nimeko, no Nako Koroni. É uma visual novel bem complexa, tá? Bem longa, a pessoa tem que se dispor muito. Mas é uma coisa que tem uma reflexão entre os personagens no começo que ficou muito na minha cabeça. Que uma investigação, ou pelo menos uma história de investigação, ela é como se fosse um xadrez. Só que é um xadrez que você só tem metade do tabuleiro. Você não sabe quais são os movimentos do seu adversário. Da mesma forma, uma investigação ela acontece porque nós não temos todas as pistas. E descobrir quais são as pistas, você está meio que jogando no escuro. Porque a disposição dos elementos está confusa, né? Desenhar o que poderia ter acontecido em retrospecto é um grande desafio. Eu não tenho tanta certeza, tá? Se é exatamente nessas linhas. Faz muito tempo que eu joguei, eu não vou abrir o negócio de novo para poder jogar e ver, conferir se é exatamente nessas linhas que o negócio acontece. Mas tá aí a recomendação da Visual Novel. E o segundo exemplo
Vamos pegar, por exemplo, os filmes do Christopher Nolan, né? São filmes que têm os roteiros muito convolutos, né? Eles são conhecidos como, por exemplo, ter aquelas cenas. Isso também acontece muito no Breaking Bad e Better Call Saul. Pode prestar atenção. Às vezes, metade do episódio, falando das séries, né? E tem sequências de 20 minutos nos filmes do Nolan, que é os personagens sabem exatamente o que eles vão fazer e o plano vai acontecendo, porque eles estão atrás de fazer tal coisa, só que nós, espectadores, não sabemos o que vai acontecer. Então tudo é da ordem da surpresa. Então devagarinho eles vão mexendo com a nossa percepção, eles vão botando elementos do plano aí tu fica perguntando, vixe, cara, o que é que eles vão fazer? O que é que eles vão fazer? O que é que eles vão fazer? Isso acontece muito nos filmes do Christopher Nolan, e acontece muito no Breaking Bad, acontece muito no Better Call Saul. Inclusive no Christopher Nolan, isso às vezes acaba virando um problema, né? Porque, por exemplo, nesse filme do Tenet, eu gostei do filme, tá? Mas ele é um filme que ele é muito cansativo, porque são muitos elementos ao mesmo tempo acontecendo no filme, e se você perder um pouco a tua atenção do filme, você se fudeu. Você vai ter que simplesmente assumir que as coisas são do jeito que são, e é isso, vai seguindo o bonde andando, faz o L. Não é disso que eu estou falando, né? Apenas quis dar esses dois exemplos, né, de como a percepção ela já é propriamente a base do desenrolar do filme ou da narrativa. Só que a narrativa ela já é propriamente uma brincadeira com a percepção. Porque se eu coloco o que era para ser um mistério logo no começo, se eu coloco as coisas em ordem cronológica, certos tensionamentos não vão ter mais sentido. Por isso que, por exemplo, eu acho meio estranho, e aí vocês podem me julgar por eu gostar de ver essas besteiras. A mesma coisa assim de gostar de comer McDonald's todos os dias, né? Que eu gosto de pensar os filmes do MCU, né, do universo cinematográfico da Marvel, porque eu acho que é um interessante exercício de narrativa, porque você vê muitas listas, né, várias ordens para assistir os filmes que seguem os filmes de ordem cronológica. Só que quando você coloca os filmes de ordem cronológica, você perde justamente o valor narrativo daquele filme num panorama geral. Se você colocar, por exemplo, tem gente que coloca isso, né? Vocês vão lembrar disso, né? Mas você tem o filme do Capitão América, alguns filmes depois do começo da saga, né? Só que ele serve propriamente como um flashback, né? Ele serve como um flashback anterior ao filme dos Vingadores. Ele serve muito bem quando ele é feito dessa forma. Pelo menos a minha experiência, e eu vejo que de outras pessoas também dessa forma. Da mesma forma que a Capitã Marvel, apesar de que o filme da Capitã Marvel ele é um pouco espremido ali, né? Porque tá entre os dois filmes dos Vingadores lá do Thanos e ainda tem um filme do Homem-Formiga no meio da história, mas ainda assim continua funcionando naquele jeito, né? Mas funciona. Pelo menos introduz a personagem da Capitã Marvel, expande um pouco lá certas temáticas que são exploradas ao longo dos filmes, né? Naquele momento o filme serve. Mas tem gente que coloca, não, para você começar a assistir tem que colocar ela cronológica. Aí primeiro vai o Capitão América, depois a Capitã Marvel, depois vai para o Homem de Ferro. Eu acho que você despotencializa por completo o que o negócio estava servindo. Minha opinião, né? E da mesma forma, o jeito que os lançamentos e as histórias vão sendo lançadas, né? Nessa nova saga do MCU, que é a saga do multiverso, eu também não acho que está prestando. Aí eu acho que já é culpa do estúdio. Está colocando muitas histórias em paralelo que não se conectam, que as histórias não necessariamente elas são tão ruins assim. Você vê muitas críticas nesse sentido, que a galera falando que a Marvel perdeu a qualidade, não sei o que. Eu, sinceramente, eu acho que os filmes estão a mesma bosta que sempre foram. O problema agora é que, como não está em uma narrativa que é bem concatenada, que esse que é o ponto, não é bem concatenada, porque você tá um negócio muito convoluto, vários personagens sendo introduzidos ao mesmo tempo, várias linhas de narrativa sendo contadas ao mesmo tempo, fica maçante, você não sabe para onde é que o negócio está indo. É essa sensação de que não sabe para onde o negócio está indo que brocha as pessoas. Só que é uma situação falsa, porque na verdade são vários produtos que não são feitos para serem assistidos um atrás do outro. São feitos para serem entendidos como histórias paralelas. Só que aí também é um pouco de culpa do estúdio, porque eles acostumaram o público mal.
O público está acostumado a ver a coisa como se fosse uma grande série de televisão que é mostrada no cinema. Só que agora que eles estão criando uma outra ética para esses filmes e séries, aí o público está estranhando. Então eles estão pisando no freio, não sei o quê. Só que eu acho que se você quiser ter uma experiência um pouco legal, um pouco melhor, né, para o rolê, eu acho que aí sim você pode mexer na ordem do que você está assistindo, porque a depender da ordem que você assiste os eventos vão ficando cada vez mais interessantes, né? Você tensiona e destensiona certos elementos, certas temáticas, né? Certos personagens aparecem e reaparecem, que a gente pode falar isso em outro momento, não é o que importa agora para o foco do nosso vídeo. Eu estou falando tudo isso, eu estou querendo colocar a provocação aqui. O que é roteiro e o que é estilo, porque a edição também, na minha opinião, tá, faz parte do estilo também, porque a forma que você concatena a história diz do estilo. Uma pesquisa rápida vai te mostrar que a palavra estilo ela tem uma origem no latim, da vara que é feita com qual você escreve na tábua, coisa do tipo. E aí o negócio por deslocamento semântico foi chegando num significado da maneira que você faz tal coisa, da maneira que você se comunica, da maneira que você se veste, da maneira que você provoca, né? Porque se a gente for fazer... Bora fazer uma pequena brincadeira aqui, tá? Eu não sou defensor de que a etimologia ela traz a verdade da palavra. A verdade da palavra é o uso que ela dá, o uso que é feito dessa palavra, né? Dito isso, a etimologia serve para a gente esticar um pouco a baladeira, né? Bora brincar um pouco. Acho que esse momento é um momento de brincadeira. Se a palavra ela é feita para criar um certo laço entre as pessoas, entre eu e você, entre eu e a minha família, entre eu e as outras pessoas, a maneira que eu faço isso provoca certas coisas nas outras pessoas. Que se eu fizer de tal forma, provoca isso. Se eu fizer de tal outra forma, provoca Y, Z. A própria ideia de narrativa e os temas que são abordados na narrativa, a maneira que os personagens falam nas narrativas, a sequência dos atos, não só cronologicamente nesse suposto mundo outro da narrativa, né? Veja, porque quando nós vemos uma descrição de uma narrativa, é como se existisse uma materialidade objetiva daquele mundo que está sendo narrado. Por exemplo, eu vou ver o filme Nosferatu, como se o filme estivesse documentando um outro universo onde esses fatos aconteceram. Sendo que, na verdade, a própria narrativa, a própria maneira de concatenar as coisas já é o próprio mundo, né? Então, os próprios elementos desse mundo e os elementos descritivos desse mundo acabam sendo um pouco a mesma coisa. Não sei se vocês estão concordando comigo. E a maneira que as cenas são sequenciadas já são em si os elementos do mundo, porque é a sequência das cenas que valoram os elementos dos elementos de cada cena e as cenas por si só. Quando eu vejo críticas como o roteiro não foi tão bom assim, aí eu comparo essa experiência de outras pessoas, eu comparo com a minha, e lógico que se eu racionalizo a sequência dos fatos em comparação com como as coisas funcionam na vida real, o que é que você pode esperar de pessoas da vida real, algumas cenas realmente não são realistas. Essas escolhas que não são realistas também dizem respeito a apostas estéticas de uma atmosfera desse filme. Eu estou dizendo que isso anula qualquer, digamos, furo de roteiro? Não é disso que se trata. Apenas de que existe uma dimensão da experiência que não é propriamente da ordem do lógico.
E se você racionaliza demais o negócio, a ponto de você ver o que é erro, o que é acerto, eu acho que você joga o filme fora. Um exemplo muito bom disso é o Poderoso Chefão Parte 3, ou a nova edição do filme, né, que é Coda, a morte de Michael Corleone, né, que é a versão, digamos, a versão do diretor do filme, né, que é a versão que o Coppola acha que era para ser desde o começo, né. Veja, as pessoas menosprezam muito o terceiro filme. É porque o filme é ruim? Não. Você dificilmente vai achar alguém que dirá que o filme é ruim. O que você vai encontrar é pessoas falando: é porque não é igual aos outros dois. Veja, se os dois filmes não existissem, isso seria um filme que as pessoas teriam uma memória muito boa. Só que como é uma memória que é afetivamente decepcionante para vários espectadores, tem um gosto amargo. Só que as pessoas param por aí. Não buscam propriamente aproveitar a aposta estética do filme. Porque ele tem uma aposta estética que é diferente do que é feito nos outros dois filmes. Então, nos outros dois filmes, as pessoas afetivamente vão se aglutinando por esse caminho estético, e aí cria-se um ideal. Logicamente, esse ideal não é cumprido no terceiro filme, e aí fica esse gosto amargo na boca. Eu estou dizendo que isso é certo, estou dizendo que isso é errado? Não. São apostas estéticas, são apostas de experiências, né? Isso só começa a virar um problema quando a pessoa começa a jogar a experiência do filme para escanteio em comparação com certos ideais que são completamente exteriores, quase metafísicos, à obra em si. Por exemplo, digamos que eu sou uma pessoa que eu gosto de filmes mais realistas, mais pé no chão, que começa uma coisa um pouco mais fantasiosa no filme, eu já torço meu nariz. Sou um cara que eu gosto mais de documentários para começo de conversa, né? Coisas que retratem que sejam coisas verossímeis para mim. Isso é uma coisa de uma orientação, tá? Eu diria até uma orientação passional. Isso é uma coisa. Outra coisa é achar que um filme, uma série, um livro é defeituoso por natureza, pois existe uma distância incalculável entre o que acontece nessa ficção e o que aconteceria na vida real. E o parâmetro que é usado para ver se defeito ou corrosão às vezes é um pouco fora de tom. É fora de tom. Que é um exemplo mais massa do que o do Poderoso Chefão. Tem um livro de um cearense chamado Estênio Gardel, A Palavra que Resta. É um livro bem famoso, que conta a história de um homem homossexual que ele descobre uma carta, né, de um antigo amor dele, e ele é analfabeto, né, então ele não tem a capacidade de ler, né? E aí a trama vai se deslaçando nesse sentido. Aí eu fui olhar, aí o meu grande erro é esse, é ver o que certas pessoas têm a dizer. Eu acho que eu deveria só me privar desse tipo de experiência que não está valendo de nada. Eu vou lá nos comentários da Amazon, né, da página do livro. Inclusive vocês podem ir lá procurar, tá? O comentário deve estar por lá ainda. Que é o comentário de uma mulher falando assim: não achei realista não. Que dado momento da história, ele tipo assim, tá no interior do Ceará e ele tá em um romance com um rapaz, tipo assim, eu não achei realista, porque as pessoas da época não viam televisão, não tinham contato com esse tipo com esse tipo de relação. Então, tipo assim, como não existia novela com um personagem gay sei lá, há 40 anos atrás, nas TVs do interior do Ceará, logo
é irrealista gays existirem e namorarem em segredo. É quantitativamente da ordem do impossível. Mas aí, mas sinceramente, eu não sei, eu não tenho nem comentários assim. Né? Primeiro que a pessoa já parte de uma intuição degradada, tá? Como se a orientação sexual tivesse alguma coisa a ver com os estímulos midiáticos, né? Eu não acredito que seja dessa ordem. Logicamente, a forma que você vai se expressar a nível de orientação sexual diz muito a respeito do que é que você vê quanto permitido e quanto não permitido. Isso é uma coisa. Agora, achar que não é realista que dois rapazes em um local que não tem o menor tipo de estímulo para a vida homoafetiva, isso quer dizer que eles nunca iriam entrar em contato. Mas veja como é uma percepção que ela perverte uma experiência literária. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Esvazia a discussão. Aí percebam que o problema está muito menos na experiência do livro, está muito mais em uma relação dessa pessoa com o meio dela. Captam? Essa percepção de uma negativação da obra, ela é um problema em primeiro lugar do contato da pessoa com o mundo. Essa é a minha tese, tá? Porque veja, o que você espera de uma obra é muito sintomático da sua percepção com as outras pessoas, né? Com os eventos materiais a nível político, né? A nível de classe, a nível de raça. Existe uma congruência entre um maior refinamento artístico e uma cabeça mais aberta para causas sociais? Eu não acho que necessariamente, tá? Eu não acredito que seja esse o caso. Eu acho que esse tipo de coisa, essas duas coisas são faculdades diferentes. Dito isso, existe uma evidente troca, né? De como as coisas elas vão se influenciando. Mas só para concluir a nossa discussão, eu coloquei alguns exemplos de situações em que a experiência artística, né, ela vai se corroendo a partir de ideais, a partir de elementos metafísicos, assim, né, colocando dessa forma, ou extratextuais, não elementos paratextuais, né, ou no sentido de coisas que influenciam a obra, coisas que se comparam à obra, nada disso, mas de coisas que não sequer conversam e conversam com o que está sendo feito, o que está sendo dito, o que está sendo sentido, né? E de novo, é uma coisa que é da ordem das nuvens, né? É uma coisa que vem do pleroma, né? Onde está de onde vem o demiurgo, né? E tal. É da ordem do pleroma. Ninguém toca essa redoma. Você tem que montar a tábua de esmeralda, fazer a pedra filosofal para você chegar no núcleo duro da verdade daquela obra de arte, né? Então eu coloquei algumas reflexões aqui, né? Eu estou achando que o roteiro é ruim. Por que eu acho o roteiro ruim? Eu não estou dizendo que não existam roteiros ruins. Eu só estou fazendo uma provocação. Quando você fala de roteiro ruim, do que você está exatamente falando? Essa é a reflexão do vídeo, tá? Se você gostou, curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, por favor. Você vai me ajudar grandemente fazendo isso, tá? Se você não gostou, curte, comente, compartilhe, me xingue, se inscreva para você ver mais vídeos e me xingar. E nos vemos no próximo vídeo.